Choro, sorororo, catrabaçoia, rabaçoia, rabaçoia. Bom dia. Bom dia, mulheres. Bom dia, Dani. Bom dia, Rosalina. Bom dia. Glória a Deus por esse acordando comigo especial. Bom dia. Bom dia por esse, 1º de julho que se inicia hoje. Oh, glória a Deus, com esse decreto, com esse ato profético, com esse devocional especial, de um mini estudo, vamos dizer assim, de um mini estudo da palavra de Deus, recebendo todas as bênçãos. Dani, seja bem-vinda, recebendo todas as bênçãos da cruz, recebendo tudo aquilo que Jesus realizou na cruz por nós. Só um minutinho, gente. Ao mesmo tempo que tá frio, tá quente aqui. Tá frio, mas na hora que eu começo aqui, começa já a vir um calor. Oh, glória a Deus, começa a vir, realmente começa a aquecer. Glória a Deus. Meu espírito está com muitas expectativas, no Senhor. Coloquem todas as suas expectativas no Senhor para esses dias. Serão dias, eu sei que de muita simplicidade. Serão dias de muita simplicidade, mas serão dias de muita revelação, de muito entendimento, de muito amor, principalmente. Quero dizer para vocês que ontem, enquanto eu me sentava aqui para deixar com que o Senhor me levasse pelas palavras, que Ele gostaria que fossem mencionadas aqui, e que essas palavras, que eu também recebesse dessas palavras. Meu Deus, Débora, misericórdia. Não, aqui tá até quente, mas de manhã acorda bem friozinho. E enquanto eu me preparava, enquanto eu deixava a palavra de Deus, André Coutinho, me preparar aqui para esses dias, me preparar aqui para esse momento, eu fui tão incendiada, eu fui tão reanimada, sabe? O amor de Deus, ele veio assim encharcado. Como a palavra de Deus, ela tem o poder de nos aproximar. Se você deseja aproximar-se do Senhor, se você deseja conhecer mais o Senhor, se você deseja conhecer o Senhor Jesus, que você medite na palavra de Deus, que você tome esse passo de fé, meditando na palavra de Deus, também orando em português, orando em outras línguas, declarando a palavra, sabe, tirando tempo, em todo o tempo, na sua adoração pessoal. Tudo isso nos aproxima cada vez mais do Espírito Santo de Deus. Tudo isso nos mantém conectados com o Senhor. Tudo isso nos traz para perto dele. Tudo isso é transmitido pelo Senhor, pelo Espírito Santo para nós. E é poderoso, Jesus conquistou para nós várias coisas, muito significativas para nós. Quando ele mesmo, quando Jesus, quando o Filho de Deus, quando aquele que estava sentado à direita do Pai, decidiu, num plano perfeito do Senhor Deus Altíssimo, vir à terra, por amor de mim, por amor de você, para que nós fôssemos perdoados, para que essa humanidade, para que o mundo fosse perdoado. Jesus veio aqui na terra. A palavra lá em Filipenses diz que ele, se esvaziando
de tudo que ele era, de se esvaziando, né, da sua divindade santa, se esvaziando de tudo que Deus era através dele, né? Ele veio aqui na terra 100% homem, 100% Deus, para trazer a revelação para nós de quem Deus era através do tempo em que ele viveu aqui na terra, de vida, eu creio, de morte e de ressurreição. Tudo isso, né, tem um significado muito grande, tudo isso tem um preço muito grande, tudo isso é a totalidade do preço que foi pago por minha causa e por sua causa. Isso é toda a verdade do Evangelho, toda a simplicidade do Evangelho. Isso é o começo e o fim de tudo. A cruz de Cristo é o começo, né, da nova aliança, é o começo, né, a morte e ressurreição do Senhor Jesus trouxe para nós, aleluia, né, o começo dessa nova aliança, o começo desse novo tempo, o começo desse viver no Espírito pela fé, veio por causa da cruz de Cristo, por causa do sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo, né, marcou um novo tempo para a humanidade, marcou um novo tempo para nós que cremos. Tem marcado um novo tempo para todos nós que temos, né, buscado conhecer e continuamos a conhecer ao Senhor. Tem marcado um novo tempo de crescimento espiritual, de entendimento, de desenvolvimento espiritual, de conexão com Deus, de nos tornar cada vez mais parecido com Ele, né, de sermos amados, de nos sentirmos amados, né, o nosso senso de propósito, ele é validado a partir do momento, né, que nós reconhecemos, que nós entendemos o que é a cruz do Calvário, o que o sacrifício total, a totalidade do sacrifício único, do único e suficiente sacrifício de Jesus. Né, porque antes havia muitos sacrifícios e vários tipos, né, de ofertas e sacrifícios para que os pecados, né, e todo tipo de situações fossem, né, perdoadas e levados em conta. Deixados, né, de ser levados em conta. Né, aquele Deus que falava com os sacerdotes, com os reis, né, e com os profetas no Antigo Testamento, né, foi então disponibilizado para nós por meio de Jesus, né, com esse marco da crucificação de Cristo, para que nós pudéssemos então viver nessa nova aliança que foi marcada pelo sangue de Cristo e que é marcada pelo sangue de Cristo até hoje, que nos aproxima de Deus, que nos aproxima cada vez mais do Senhor, que traz para nós, né, fundamentos sólidos, que traz para nós os fundamentos que todos nós cristãos, que são cristãos, todos nós que cremos, tudo isso traz para nós a certeza de que nós estamos conectados com o Senhor, de que nós estamos muito perto dele. E de que melhor maneira nos aproximarmos do Senhor, se não mediante a oração em outras línguas, a meditação na palavra, como a meditação na palavra, irmãos, como a oração em línguas, como a oração em português, como a adoração, né, a adoração pessoal, aquela adoração que vem mesmo do seu coração, como essas práticas das quais Deus nos apresentou, nos ensinou, tem nos dirigido por meio de Jesus, por meio do Espírito Santo, tem o poder de nos aproximar de Jesus e tem o poder de trazer para nós o senso de propósito. Eu queria começar esse dia, hoje nós vamos fazer assim, né? Hoje nós vamos iniciar esses 5 dias, que serão 5 dias, né, de um propósito do qual o Senhor colocou no meu coração. Uns 5 dias, né, que eu não sei o que você colocou no seu coração, o que você espera, né, que Deus fale com você, que Deus, né, descortine para você. Mas a palavra diz que enquanto Jesus, né, estava sendo ali preparado, né, para ser crucificado, coisas aconteciam,
Né? E uma das coisas que aconteceram ali foi que o véu do templo foi rasgado. O véu que separava, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. Né? E aquilo que simbolizava o lugar santo, né? Aquilo que nos separava de Deus, aquilo, né, que só permitia com que sacerdotes entrassem no lugar santo, nos deu o livre acesso, nos deu o livre acesso. Meu Pai é muito poderoso. Começa até eu começo até a ficar movida, né, por esse amor. Eu começo a ficar movida por essas verdades aqui. O véu foi rasgado de cima a baixo. E por causa, né, desse amor e por causa dessa decisão, por causa do plano perfeito de Deus, que Deus tinha, né, a Bíblia diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus. Jesus veio ao mundo, Filho de Deus, na plenitude dos tempos. Havia um tempo determinado, houve um tempo determinado para que Jesus viesse. Né? Havia um plano de Deus em plena execução. Deus Pai, o Criador de todas as coisas, aquele que nos criou, aquele que nos conhecia, aquele que conhecia a nossa verdadeira situação, aquele que conhecia, né, a nossa natureza humana, pecadora, né, imortal. Porque tudo aquilo que nos separava do Senhor Jesus, tudo aquilo que nos separava de Deus, da fonte, né, de vida, tudo aquilo que nos separava e que ainda nos separa, né, se assim nós desejarmos, que ainda tem o poder de nos separar de Deus, né, é o pecado. Mas Jesus veio e pela graça, né, e porque Jesus veio, a graça foi nos dada. E porque Jesus veio e morreu por nós, nós fomos capazes, então, de sermos, aleluia, perdoados, amados, aceitos. Né? Novas oportunidades têm sido nos dadas. Jaqueline, seja bem-vinda. Estela, minha querida. Novas oportunidades têm sido nos dadas todos os dias, né? A salvação, a cruz, ela promove para nós a salvação. Perdão dos pecados, né? Ela nos reconcilia com Deus, aleluia. Ela trouxe a redenção, a libertação. Como escravos, nós éramos escravos, mas a redenção. Ele trouxe redenção dos nossos pecados e pelo seu sangue nós somos livres. Nós não somos mais escravos do pecado. Hoje nós somos livres. Nós somos justificados por meio do sangue de Jesus. Nós temos a vida eterna. Aleluia! Aleluia! Nós temos vitória sobre o mal. Nós temos vitória sobre o mal, sobre Satanás e a morte. Aleluia! E por causa disso, aleluia, nós temos, por causa da nova aliança, por causa do novo nascimento, da oportunidade de nascermos de novo no Espírito, aleluia, nós recebemos uma nova oportunidade de nos relacionarmos com Deus de forma íntima, de forma conectada, de forma poderosa, aquilo que tem nos mantido conectados com o Senhor. Ontem, enquanto eu ouvia, né, o culto de ontem à noite, a live de ontem à noite, enquanto eu ouvia a palavra de ontem à noite, o Senhor me deu uma palavra. O Senhor falou comigo lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 6, que diz: eu sou o Senhor e não mudo. Gravem essa palavra. Essa palavra é a palavra para o nosso mês de julho. Eu sou o Senhor e não mudo. E por isso, deixa eu abrir aqui para nós lermos antes de nós aqui. Já vai abrindo a sua palavra em Gálatas. Aleluia. Nós temos muitas palavras aqui de Deus para que sejam faladas e profetizadas aqui. Né? E que o Espírito Santo de Deus, ele tome todo lugar,
dele aqui nessa live. Tome todo lugar aí na sua casa, tome todo lugar, já tomou todo lugar aqui na minha vida, na minha casa, no meu dia. Hoje é 1º de julho, segunda-feira. Hoje é o dia que o Senhor fez, nos alegremos nele. Nos alegremos no Senhor, nos alegremos no Senhor e na força do seu poder. Eu sou o Senhor e não mudo. Aleluia. E este é o motivo pelo qual nós, o povo dele, o povo, né, vós, o povo de Jerusalém, não são consumidos. Este é o motivo pelo qual nós não somos destruídos. Porque ele é o Senhor e não mudo. E não muda. Ele é o Senhor e não muda. Ele é o Senhor e não muda. Aleluia. Eu tô aqui colocando, se você quiser ir chamando mais algumas pessoas para estarem aqui conosco. Aleluia. Ele é o Senhor e não muda. Se alguém puder colocar aí Malaquias capítulo 3, versículo 6. Eu sou o Senhor. É 6 ou é 10, irmãos? Eu sou o Senhor e não muda. Ele é o Senhor e não muda. Aquilo que foi prometido, aquilo que foi planejado desde antes da fundação do mundo, tem sido cumprido, tem sido manifestado. Tudo aquilo que foi profetizado acerca de Jesus tem sido cumprido. Tudo aquilo que tem sido que foi profetizado, né, por meio dos profetas. Aleluia. Do Velho Testamento, tudo aquilo que nos foi preparado para ser, tem acontecido. Toda a Bíblia tem sido, né, de tempo em tempo, a Bíblia, né, tem se cumprido. De Gênesis a Apocalipse, nós temos visto a glória do Senhor e nós temos visto a glória do Senhor encher a casa. Então, tudo que o Senhor conquistou para nós, tudo que o Senhor Jesus, por meio da sua morte e ressurreição, aleluia, tem um peso de glória. Gálatas 1, capítulo 1, versículo 4. É a palavra que nós vamos dar início a essa série de lives especiais, desse devocional especial aqui, né, de estudo da palavra, onde nós vamos ler a palavra, dessas lives proféticas. A palavra, irmãos, ela é a própria profecia. Muitas vezes nós queremos receber, né, algum outro tipo de profecia, mas a palavra de Deus, ela é a própria profecia. É dela que vem a inspiração do Espírito de Deus, né, para que a gente possa profetizar. E para que aqueles que têm, né, o chamado profético, e para aqueles que têm, né, o ministério profético, possam também se mover no ministério profético. Gálatas capítulo 1, versículo 4, diz assim aqui na versão NVT. Eu sempre estarei lendo todos esses dias na versão NVT. Então fica ligadinho aí, anotem tudo que vocês puderem anotar acerca da palavra. Sabe, anotem, estejam com o caderno, estejam com a sua Bíblia aberta. Faça disso realmente um devocional. O que é um devocional? Um momento especial. É um momento em que você, né, ou sozinho ou junto com pessoas como nós estamos aqui, né, se propõe a ouvir e a compartilhar da palavra de Deus. Aleluia. Ele é o Senhor e ele não muda. Eu sou o Senhor e não mudo. E esta é a causa pela qual nós não fomos consumidos, nós não fomos destruídos até aqui. Que as piores coisas não nos aconteceram. Aleluia. Porque o Senhor trouxe salvação. Porque o Senhor trouxe perdão para os nossos pecados. Porque o Senhor trouxe reconciliação. Porque Jesus trouxe reconciliação dele com Deus, trouxe redenção, justificação. Por causa dele nós vencemos, o mal foi vencido e a morte, nós obtemos a vida eterna. E nós recebemos restauração total do nosso relacionamento com Deus. Aleluia! Glória a Deus! Jesus entregou a sua vida.
por nossos pecados. Jesus entregou sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar deste mundo mau, conforme Deus, nosso Pai, havia planejado. Toda a glória a Deus para todo sempre. Amém. Jesus entregou a sua vida, eu estou lendo de novo, capítulo 1 de Gálatas, versículo 4. Jesus entregou a sua vida por nossos pecados. Em algumas outras versões diz que ele espontaneamente entregou a sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar. Que amor é esse, irmãos? A fim de nos resgatar deste mundo mau, conforme Deus, nosso Pai, havia planejado. Toda glória a Deus, aleluia. E Pai, que ressuscitou Jesus entre os mortos. Conforme Deus, nosso Pai, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, planejou para nós, havia planejado. Toda glória a Deus para todo sempre. Amém. Eu vi que alguém já colocou aqui uma palavra tão conhecida nossa, que está lá no livro do Evangelho de João. Se você quer conhecer Jesus, se você quer conhecer o Pai, se você quer conhecer a Deus, se você quer conhecer o Criador, conheça Jesus. E é uma maneira maravilhosa de conhecer a Jesus é meditar, né? De conhecer a Deus é meditar sobre Jesus por meio dos evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e João. E João veio aqui no capítulo 3, de 16. Por quê? Por quê? Porque Deus amou o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal forma. Porque Deus me amou. Porque Deus amou a Nesilma. Porque Deus amou a Aline. Porque Deus amou a Silvânia. Porque Deus amou a Dani. Porque Deus amou a Iula. Só porque Deus me amou. Só porque Deus te amou. Só porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Jesus, explicando um pouquinho, quando Jesus, o próprio Jesus, falando um pouquinho sobre sua missão, sobre quando Jesus falava um pouquinho sobre sua missão, sobre a sua própria missão aqui na terra, ele disse isso. Ele disse, porque Deus amou o mundo de tal forma que ele deu seu filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus falando um pouquinho de qual era a sua missão aqui na terra. Quando ele começou a falar, por meio do Evangelho de João, ele falou, foi porque somente Deus quis, porque Deus amou, porque o Pai assim decidiu, porque Deus amou você, porque Deus amou a sua família, porque Deus amou o mundo, porque Deus nos amou, ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você pode, talvez você está aqui pela primeira vez, talvez você vai ouvir essa live aqui depois, talvez você vai compartilhar essa live com alguém, que está afastado dos caminhos do Senhor, que por algum motivo se desligou da fonte verdadeira e genuína. Seja bem-vinda, minha querida irmã Vanusa. Eu não sei, mas aqui o Senhor mesmo contando um pouquinho, o Senhor Jesus contando um pouquinho do seu ministério, de qual seria a sua missão aqui na terra, porque ele havia sido enviado. Ele disse, porque Deus amando o mundo, porque Deus amando você, porque Deus me amando, amou o mundo de uma forma tão tremenda, de uma forma tão misericordiosa, amou toda a sua criação, amou tudo que ele fez, que ele deu seu próprio Filho unigênito, para que todo o que nele crê, preste atenção nisso, para que todo o que nele crê, é para que todo aquele que mereça, é para todo aquele que mereça, não. Quem puder escrever aí,
escreve, é para todo aquele que nele crê. Jesus veio para todo aquele que nele crê. Jesus veio salvar o mundo. Jesus veio salvar para o mundo por causa do amor de Deus. Por causa do amor de Deus, Jesus veio salvar o mundo. Por causa do amor de Deus, Jesus te salvou. E salvou toda a sua casa, porque você crê. O que é suficiente para restaurar o nosso relacionamento com Deus? O que seria suficiente para restaurar o nosso relacionamento com Deus? O que é suficiente para que eu e você recebemos dessa vida eterna? O que é suficiente para que haja salvação? Para que todos os pecados fossem perdoados? Né? Para que houvesse reconciliação com Deus? Para que o seu relacionamento com Deus fosse, né, restaurado? O que pode mais ser suficiente para que o seu relacionamento com Deus e para que o meu relacionamento com Deus fosse restaurado? Senão Jesus Cristo. Senão quando você crê, senão pela sua fé, mediante a sua fé, mediante a minha fé, mediante a nossa confiança de que Jesus veio, de que Jesus viveu, de que Jesus morreu e que ele ressuscitou. É tão simples, irmãos. É mediante a fé. É mediante a fé que nós temos em Jesus Cristo. É mediante a essa decisão de crer que nós podemos assim obter a restauração do nosso relacionamento com Deus por meio de Jesus. Assim nós somos reconectados com a fonte verdadeira do amor. Assim nós somos reconectados com a videira verdadeira que é Cristo. Por meio de Jesus Cristo, por meio da morte de Jesus, por meio da crucificação de Jesus, por meio da cruz do Calvário, por meio dessa decisão de amor, de deixar o Pai, de sair da direita do Pai, de se esvaziar de si mesmo, como está escrito lá em Filipenses. Né? Jesus veio ao mundo. Jesus decidiu vir ao mundo. E a Bíblia diz que ele cumpriu toda a lei. Tudo que era necessário. Jesus diz que ele cumpriu toda a lei. E veio como, né? Como um bebê. Foi gerado, né, de forma sobrenatural no ventre de Maria. Aquela jovem menina recebeu a presença do anjo. Né, um pouco mesmo sem entender, aceitou. Né, aceitou aquela missão, essa missão tão tremenda que foi ser mãe, né, do Salvador. Foi gerado 9 meses de maneira sobrenatural, mas criado, né, ali se desenvolvendo na barriga de sua mãe, Maria, e sendo ali, né, acalentado também pelo seu pai, né, pelo seu pai aqui da terra, José. Cresceu e se desenvolveu na barriga daquela mãe. Eu amo pensar sobre Jesus como um bebê. Eu amo pensar em Jesus como uma criança. Eu amo pensar em Jesus como uma criança que brincou normalmente. Né, que é claro que ele havia, né, algumas particularidades nele que o diferenciava das demais crianças. Porque ele era 100% homem, mas ele era também 100% Deus. E com certeza ele possuía, né, algumas sensibilidades espirituais que o diferenciava. Né, a Bíblia mostra isso quando Maria e José leva Jesus, né, com 12 anos ao templo. Leva ele, aliás, a Jerusalém, e ele corre para o templo. E ele, fugindo dos seus pais ali, vai ao templo, né, sendo atraído pela presença do Pai. E é muito bom que a gente pense em Jesus. É tão bom quando nós nos tornamos também, né, pessoas crentes que pensam.
Crentes que pensam a respeito da palavra, que pensam a respeito do Espírito Santo, que pensam a respeito de Jesus, que pensam sobre a Trindade, que pensam e que meditam a respeito, né, do que foi nos dado, né, por meio da inspiração do Espírito Santo, por meio dos apóstolos, por meio da palavra de Deus. A palavra de Deus é o verbo que se fez carne. A palavra de Deus é o próprio Jesus que se fez carne para nos orientar e para nos aproximar dele e para que nós crescêssemos cada vez mais em conhecimento de quem ele é e de verdade. E para que o amor dele fosse capaz de nos convencer. E como eu disse aqui, quando eu me preparava aqui ontem, né, quando eu deixava com que a palavra de Deus, com que o Espírito Santo de Deus me preparasse aqui, para que eu pudesse trazer aqui para vocês, né, um pouquinho, né, da grandeza do que é, né, a morte e a ressurreição. Não só a morte e a ressurreição, mas toda a vida de Jesus aqui na terra, né, a morte e a ressurreição dele, a maneira como Deus planejou tudo. A maneira como Deus amou o mundo. A maneira como Deus, Pai, fez com que todas as coisas cooperassem em nosso favor, em favor das nossas vidas, em favor, né, de reconciliação. Em favor do mundo, para que o mundo recebesse de Deus a salvação, a reconciliação, a justificação, a vida eterna, né, a vitória sobre o mal, essa reconexão do relacionamento com Deus, nos reconectou com essa videira verdadeira, chamado Deus. E porque nós temos certeza disso, todo dia nós temos vencido, né, a morte, nós temos vencido a enfermidade, nós temos crescido. Oh, glória a Deus. Queria que você abrisse também lá em 1 João. 1 João, capítulo 4. Nós vamos ter muita palavra de Deus aqui. Eu amo a palavra de Deus. É por meio da palavra de Deus que o Espírito Santo de Deus traz inspiração para nós. Para que a gente o conheça e para que a gente também profetize acerca dele, profetize acerca das coisas que ele tem depositado dentro de nós. O homem do bom tesouro do seu coração. Aleluia. Tira tudo aquilo que ele precisa para todos os dias, para o dia de hoje, para esse dia chamado 1º de julho, segunda-feira. O Senhor diz para você, o Senhor me diz, o Senhor fala conosco por meio da sua palavra. Foi porque ele amou o mundo de tal maneira. Foi porque ele amou, porque ele nos amou. Foi porque ele amou a Juliana. Foi porque ele amou a Iula. Foi porque ele amou a Márcia, amou a Rosalina. Ele amou a Aline. Ele amou a Simone. Ele amou a Fabiola. Que ele deu o seu único filho, o seu filho unigênito. Ele deu por amor de nós. Ah, irmãos, isso é tão poderoso. O que mais nós poderíamos querer do Senhor do que sermos amados por Ele dessa forma, dessa maneira? De sabermos, de termos plena certeza, de sermos conscientes desse amor. Esse amor tem a capacidade de transformar tudo. Esse amor tem a capacidade, esse amor que foi depositado por meio dessa rendição total de Jesus na cruz. Ele se rendeu totalmente ali. E quando ele se dispôs a se render totalmente ali, diante do Pai, por amor de mim, por amor de você, isso trouxe vitória para nós. Isso trouxe todas as bênçãos que nós, como seres espirituais, que nós, como filhos amados, que nós, como filhas amadas, precisamos para viver aqui, nesse mundo até que Ele venha.
Até que ele novamente venha, até que Jesus volte, até que Jesus retorne para buscar sua gloriosa igreja, para nos buscar. Até que ele volte, ele deixou, né? Ele enviou Jesus e depois Jesus deixou o Espírito Santo de Deus, deixou esse auxílio, deixou essa assistência, deixou esse advogado, deixou paracletos, deixou essa pessoa, deixou essa companhia, deixou essa pessoa que tem permanecido conosco, que permanecerá conosco até o fim. É Ele quem nos fortalece, quem nos põe de pé em todos os dias, é quem nos capacita, é quem nos dá força diante das nossas fraquezas, diante de situações que nós pensamos que nós não vamos suportar e que o desespero tenta roubar de nós a paz de Cristo, que excede todo entendimento. O Espírito Santo vem. O Espírito Santo que hoje está não só sobre nós, mas ele está dentro de nós. A força do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, a capacidade do Espírito Santo, a identidade de Jesus, totalmente semelhante. O Espírito Santo é a semelhança de Jesus, é a imagem real, é a imagem real de quem Jesus era. E essa presença saiu de uma caixa e veio por meio da cruz do Calvário, né? Marcando esse novo tempo, marcando essa nova aliança, marcando esse novo nível de relacionamento, viver dentro de mim e de você, nos reconectando com o Pai de uma forma sobrenatural, fazendo com que nós recebêssemos dele tudo aquilo que ele é, nós também somos nele. Tudo aquilo que Deus é, tudo aquilo que o eu sou é, nós também somos dele. E nós podemos ser nele, como Jesus assim foi, nos rendendo cada dia mais à sua vontade, nos deixando transformar cada dia mais a sua palavra. Cada vez que nós nos encontramos com Jesus, vai um pouco de nós e um pouco dele vem para nós. E nós já não somos mais quem nós éramos há muito tempo. Eu não sou mais aquela Iula que eu era há 10, há 20 anos atrás. Eu não sou mais aquela mesma Iula de ontem. Eu tenho certeza disso. Porque ontem mesmo a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, sabe, trouxe algo do Senhor Jesus para dentro de mim. E levou algo de mim embora. E é maravilhoso que a gente comece o nosso dia. Que não seja somente através dessas lives, desses devocionais e desse tempo que nós temos aqui gloriosamente, né, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, porque todo o sacrifício já foi feito. Nós não estamos aqui nos sacrificando, acordando tão cedo. Acordei bem cedo hoje, irmãos, glória a Deus. Nós não estamos aqui sacrificando, porque todo o sacrifício já foi realizado. Nós estamos aqui em gratidão, em agradecimento. Nós estamos aqui glorificando o nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui bendizendo o nome dele. Nós estamos aqui em amor. Porque é tão maravilhoso quando você recebe desse amor, que tudo que você quer é dar amor. Tudo que você quer, sabe, é repartir com os irmãos aquilo que você tem recebido do Senhor. Eu recebo tanto da vida de vocês, eu recebo tanto da vida dos meus irmãos, como eu tenho recebido do corpo de Cristo. Glória a Deus pelo corpo de Cristo, pela multiforme sabedoria do Espírito Santo de Deus, que é aquilo que eu não tenho, você tem. Que é aquilo que você ainda não tem, eu tenho, outra irmã tem. E nós assim compartilhamos, né, como disse o Senhor, compartilhamos do pão uns com os outros, porque não só de pão viverá o homem. Não só de pão tem vivido a Iula.
Não só de pão nós temos vivido, mas nós temos vivido de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Aleluia. 1 João, capítulo 4, 10, fala assim: e nisto que consiste o amor, não em que tenhamos a amar a Deus, e sim é que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão dos nossos pecados. É nisto que consiste o amor. Não é no nosso amor para com Deus, mas sim no amor que Ele teve por nós. Eu estou aqui parafraseando. E enviou seu Filho para morrer por nós, por nossos pecados, pelo seu pecado, para que houvesse salvação. Pela morte de Jesus, nossos pecados foram pagos. Todos os nossos pecados foram pagos. E isso, né, nos deu vida eterna. E isso trouxe para nós, oh, glória a Deus. E isso trouxe para nós a dádiva de vivermos a vida eterna. Porque nós somos um espírito, nós nos tornamos um só espírito com o Senhor. E o espírito não morre, ainda que esse corpo natural, né, ele se corrompa a cada dia. Nós percebemos que nós vamos envelhecendo, né, nossos cabelos brancos vão nascendo, né, o envelhecimento normal vai vindo no nosso corpo. Mas ainda que esse corpo, né, natural se corrompa, esse corpo exterior se corrompa, o nosso homem interior, ele se renova a cada dia, porque o nosso espírito jamais morre. O espírito jamais morre, o espírito viverá para sempre. A vida eterna, né? Ele tirou o fim de nós, ele tirou o fim de nós e nos deu a vida eterna, colocou a vida eterna dentro de nós. Aleluia. Isso é tão tremendo. Isso traz para nós níveis de desapego tão grande. Isso vai trazendo para nós, para dentro de nós, para perto de nós, para nossa realidade de vida, para os nossos planos. Você vai vendo que você vai deixando de sonhar os seus próprios sonhos para sonhar os sonhos de Deus. Sabe, a vida eterna, a eternidade que tem sido depositada dentro de nós, tem o poder de nos desapegar, sabe, de nos arrancar das nossas raízes de apegos dessa vida natural, dos nossos apegos aqui dessa vida, e de nos colocar, né, de trazer para nós o senso da eternidade. Isso nos faz querer estar preparadas, isso nos faz querer ser preparados, isso nos faz querermos conhecer a Jesus e buscar a conhecer cada vez mais. Isso nos faz querer mergulhar cada vez mais nesse conhecer e buscar a conhecer Jesus. E glória a Deus por essa vida no Espírito, né, que foi a única vida que nos foi dada depois da morte e ressurreição de Jesus. Esse é o único tipo de vida que nos foi dado depois da morte e ressurreição de Jesus. O viver pelo Espírito. O viver sendo guiado pelo Espírito. O viver sendo preenchido pelo Espírito. O viver sendo ensinado pelo Espírito. O viver sendo guiado pelo Espírito. O Espírito antecede as coisas de Deus. O Espírito traz sabedoria, traz pleno conhecimento, traz revelação, traz para nós certeza de fé. Enquanto muitos, né, perecem, enquanto muitos estão caminhando para a perdição e para a morte, o Espírito Santo de Deus tem nos enchido. Sabe para quê? Não é para nós ficarmos, né, nas quatro paredes, muitas vezes somente da nossa igreja,
somente da nossa casa. O secreto é muito bom, o secreto é maravilhoso e todos nós precisamos do secreto. O secreto é um lugar do qual todos nós saímos em algum momento da nossa vida. Nós entramos, mas também nós saímos. Porque há milhares de outras pessoas, há milhares de outros seres humanos. Porque Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho unigênito. Para que assim nós recebêssemos a vida eterna, nós fôssemos salvos, nós fôssemos purificados. Irmãos, eu tenho sido purificada. Eu tenho sido santificada. Porque sem santificação ninguém verá a Deus. E assim nós temos sido santificados, nós temos sido transformados segundo a imagem do Senhor Jesus. E isso é o mais importante. Às vezes eu percebo muitos se preocupando com quando Jesus virá. Será que ele virá? Será que ele está chegando? Será que será agora? Será que é agora? E ele disse, não importa o dia e nem a hora. Né? Que não importa. Mas importa que nós estejamos prontas. Importa que nós estejamos prontos. Importa que nós estejamos verdadeiramente conscientes da eternidade que veio para dentro de nós, dessa salvação, dessa reconciliação, da vida eterna. Aleluia. Oh, aleluia. Aqui no livro, oh, glória a Deus, Jesus. O Senhor nos perdoou. E glória a Deus pela sua graça imerecida. Eu costumo dizer isso, né? Eu não creio que isso seja uma frase de efeito, mas eu creio que isso seja uma palavra de sabedoria. Aquele que conhece da graça de Deus muito precisou dela. Eu precisei muito da graça de Deus. Então eu sei reconhecer o que a graça de Deus pode fazer, o que a graça de Deus é capaz de fazer. O que a graça de Deus está disponível para fazer na minha vida, na sua vida. E que todo dia, e que agora mesmo, nesse exato momento do qual você está aqui, junto comigo, assistindo essa live, que nós estamos aqui conectados nesse devocional especial, nesse momento onde você se dispôs a estar aqui, né, ouvindo da palavra de Deus, começando o seu dia, dando esse start no seu dia, sabendo que você não está só, sabendo que o Espírito Santo do Senhor está com você, e que o seu dia não será um dia comum, o seu dia será refleto de momentos, né, acompanhados do Espírito Santo de Deus, recheados de livramento, de direções, de grandes e pequenos acontecimentos, dos quais o Espírito Santo está com você. Sabe, ele está aí, o Espírito Santo, ele está disponível. Então não perca tempo, chame, peça ajuda. Sabe, chega aqui, Espírito Santo. Me ajuda, Espírito Santo, ele ajuda. Ele é socorro. Ele ajuda no dia da nossa fraqueza. É quando a gente se depara com situações que nós não seríamos capazes de lidar com elas sozinhas. É que a gente fala, ajuda, Espírito Santo. Me ajuda, Espírito Santo. Eu sempre faço isso. Espírito Santo, chega aqui comigo. Segura na minha mão. Vem aqui. Fala comigo, me instrui sobre isso. O que eu devo responder, o que eu devo falar. De qual maneira eu devo agir. Espírito Santo. Isso evita, irmãos, tantas coisas. Isso evita tantas situações. Não tome decisões precipitadas no seu dia de hoje. Recorra ao Espírito Santo primeiro e à palavra. A palavra é a maneira primária. Se você ainda não tem aquela convicção de que o seu homem interior está te instruindo a tomar algumas decisões na sua vida, corra para a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a maneira primária pela qual Deus fala conosco. E não tem como as coisas saírem erradas.
E não tem como você não ser transformada. E não tem como Deus não transformar essa situação da qual você tem vivido, da qual você tem colocado diante do Senhor. Porque a cruz de Cristo nos garante isso. A cruz de Cristo nos garante isso. A palavra diz que ele subiu, mas ele também desceu. E aquele que subiu também desceu. E quando ele desceu, né, ele foi nas regiões mais profundas da terra. E ele trouxe cativo todo aquele que estava no cativeiro. Ele trouxe do cativeiro todo aquele que estava lá no cativeiro. Tudo aquilo que nos prendia, tudo aquilo que nos mantinha cativo. Todas as nossas emoções, todo o medo, toda a angústia, toda a crise de pânico, toda a depressão, toda a enfermidade. Todo espírito de enfermidade. Todas as emoções não curadas. Aleluia. Tudo aquilo, sabe, que tem tentado te paralisar. A Bíblia diz que Jesus desceu nas profundezas da terra. Quando ali ele entregou a sua vida ao Pai. Quando ele disse, está consumado. Houve um tempo onde coisas aconteceram no reino espiritual. E Jesus desceu. E quando ele desceu, ele também subiu. E ele trouxe dali todo o cativo. E ele subiu e ali ele distribuiu dons entre nós. E ele distribuiu para nós dons. Glória a Deus por isso. Graças a Deus por isso. O mal havia sido vencido, a morte havia sido vencido, Satanás havia sido vencido. E com o bem Jesus venceu o mal. E com o bem, e com a sua própria vida, e com o esvaziar de si mesmo, e com a rendição da sua própria vida, e com a entrega do seu espírito, né? E a entrega total também da sua alma. Porque ele entrou, irmãos, é poderoso demais quando você pensa que Jesus também, quando ele estava ali no Getsemane, né, momentos antes, que o propósito da vida dele seria cumprido. Pelo propósito pelo qual ele havia vindo seria cumprido. Ele clamou ao Pai, né, que se fosse possível que o Senhor, que o Pai, que o Deus, que o Abba afastasse dele, né, aquele cálice. Mas que se não fosse, então, que toda a vontade do Senhor fosse cumprida. Que todo o desejo de Deus, então, fosse cumprida. E assim eu oro nesta manhã. Que toda a vontade do Pai seja cumprida. Que todo o desejo do Senhor seja cumprido. Porque tudo que Ele tem para nós são planos de bem e não de mal. Todos os pensamentos que Ele tem para nós são pensamentos de bem e não pensamentos de mal. Então, tudo que nós podemos fazer é confiar em Jesus. Aleluia. Entregar o nosso dia, entregar os nossos filhos, entregar nossos esposos. Se você ainda não é casado, entregar a sua vida, entregar os seus pais. Entregar os seus colegas de trabalho. Sabe, aonde quer que você esteja plantado. Não importa. Não importa aonde quer que eu e você estejamos plantados, aonde quer que o Senhor vai nos levar nesse dia de hoje. Mas que o poder da cruz de Cristo, o poder de Jesus, o poder do Espírito Santo de Deus, que está em você, que crê. Porque quando você creu, nós lemos aqui, quando você creu na morte e na ressurreição, e você assim confessou Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, Ele imediatamente veio morar dentro de você. Imediatamente o Espírito Santo veio morar dentro de você. E aí começou todo o processo do novo nascimento.
né? E aí começou todo o processo de transformação, de redenção na sua vida e na minha vida. Isso é maravilhoso. Oh, aleluia. Michel, seja bem-vindo. Vamos ler aqui 2 Coríntios. Oh, glória a Deus, Jesus. Glória ao Pai, glória ao Filho. Oh, mulheres, quantas coisas têm acontecido aqui. Homens de Deus que também me acompanham aqui nessas lives. Eu louvo a Deus pela sua vida. Para mim é uma honra muito grande estar aqui como ministra do Evangelho de Cristo. Na simplicidade da fé, compartilhando com vocês dessa palavra poderosa. Porque essa palavra, essa presença do Espírito Santo, é a pessoa do Espírito Santo que tem poder de realizar tudo aquilo que Deus planejou realizar na sua vida. Tudo aquilo que Deus planejou realizar na sua casa, na sua família. Todo o plano de Deus será completo na sua vida. Então não perca tempo. Ganhe tempo meditando na palavra de Deus e se aproxime dele. Ganhe tempo orando em línguas, orando em português. Meditando na palavra, sabe, na adoração pessoal. Deixa o fluir do Espírito Santo vir através da sua vida. Que isso seja contínuo durante o seu dia. Que você sim tenha momentos especiais no seu dia, né, devocionais especiais no seu dia, onde você vai tirar um tempo bem especial. Mas a sua conexão com o Pai, a minha conexão com o Pai, ela é o tempo todo, ela é 24 horas por dia. Nós nos mantemos conectados, plugados com o Espírito Santo de Deus, uma vez que nós nos tornamos um só Espírito com Ele. E quando nós oramos em línguas, isso é o mais poderoso de tudo. Nós não falamos com homens, nós falamos com Deus. Enquanto nós estamos no supermercado, nós estamos lavando roupa, nós estamos estendendo roupa, nós estamos arrumando a nossa casa, nós estamos fazendo os afazeres fora de casa. Nós estamos conectados com Deus, orando em outras línguas, declarando a palavra. Ele é o Senhor e não muda. Eu sou o Senhor e não mudo. Não esquece de que desta palavra para esse mês de julho na sua vida. Eu sou o Senhor e não mudo. Pelo caráter imutável de Deus, é impossível que Deus mude. 2 Coríntios. Segunda carta a Coríntios, capítulo 5, versículo 18 ao 20. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Isso nos reconciliou. Aleluia. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Aleluia. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. É intermédio de nós que outros ouvirão dele. Ouvirão de sua vida. Ouvirão de sua morte e ressurreição. Ouvirão que há salvação para a vida deles. É por meio de nós, seus embaixadores, seus ministros, seus servos, seus filhos amados, suas filhas amadas. É por intermédio da unção, da autoridade que está sobre a sua vida, mulher, que está sobre a sua vida, mãe, que está sobre a sua vida, vizinha, que está sobre a sua vida, neta, amiga, que o Espírito Santo de Deus se manifestará na vida de outras pessoas. É através da sua boca, é através daquilo que está depositado no bom tesouro do seu coração. É através daquilo que você considera pequeno, que você considera às vezes tão incapaz, que você considera tão mínimo. É através dessa simplicidade do seu testemunho, daquilo que você tem vivido, da verdade de Deus, que você
será embaixador de Cristo. E através de você, através de nós, que Deus fará o apelo por intermédio de você e por meu intermédio. E eu quero hoje aqui finalizar essa live. Amanhã nós vamos falar de muitas outras coisas, né? Vamos falar de Isaías. Quero deixar aqui para você Isaías 55. Quero deixar aqui para você o Salmo 63. Aliás, desculpa, Salmo 67. Para que você possa meditar também nessas palavras hoje. E para que você crie expectativas no seu espírito. Crie expectativas no seu espírito. Mantenha a chama da fé acesa. Como Paulo disse a Timóteo. Timóteo, reacenda a chama da fé. Que foi declarada sobre você por meio dos profetas. Por meio da imposição de mãos. Reacenda essa chama. Reacenda a chama. Reacenda. Sabe, faça como a mulher, aquela mulher que perdeu a dracma, a parábola da dracma, que acendendo a candeia, reacendeu a chama do Espírito Santo de Deus, reacendeu o fogo, trouxe ela de volta para o primeiro amor, varreu toda a casa, pôs toda a casa em ordem, deixou com que o Espírito Santo de Deus varresse dela, de dentro dela, de fora dela, dentro da casa, fora da casa espiritual, da casa natural, tudo que não era do Senhor. Colocou ela de pé e fez com que ela perseverasse em oração, e que ela perseverasse procurando aquela dracma, aquela moeda, aquele tesouro, aquele tempo, aquela conexão, aquela intimidade da qual ela tinha com o Senhor Jesus. Que Deus possa te abençoar grandemente nesse dia. Que você possa receber de todas as bênçãos que a cruz de Cristo te garante, porque eu recebo todas as bênçãos que a cruz de Cristo me garante. De hoje até sexta-feira, nós vamos falar de todas essas bênçãos. E nós vamos profetizar essas bênçãos umas às outras. Você vai profetizar aí na sua casa, eu vou profetizar aqui na minha casa. Eu vou profetizar aqui, eu vou profetizar lá no hospital, onde meu sogro está, eu já estou profetizando. Na minha família, na vida dos meus filhos, no ministério do meu marido, do Heber Rodrigues. Aonde quer que o Senhor me levar, aonde quer que eu estiver, eu sei que o Senhor colocou sobre mim, derramou sobre mim, corrigindo o amor dele, mas colocou sobre mim também essa dádiva de amor, de ministrar o evangelho dele. Você foi salvo, tu e a sua casa, porque você creu, foi salvo você e a sua casa. Porque você creu, houve salvação para a sua vida, a salvação para o seu esposo, a salvação para esse seu filho, que momentaneamente se desviou dos caminhos do Senhor, mas como ovelha perdida, o Pai vai trazer ele de volta. O Pai já deixou os 99. Está em busca dele por causa da sua oração, por causa da sua fé. Fé é a única coisa que pode impressionar a Deus. Nada que eu e você possamos fazer, nada do que eu e você possamos querer com a força do nosso braço, se esforçar para fazer, vai impressionar a Deus. Mas o que impressiona a Deus, o que agrada a Deus é fé. O que atrai a presença de Deus é fé. A palavra diz que quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Quando o Filho do Homem voltar, aleluia, encontrará fé na terra? Quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na sua vida? Encontrará você crendo? Encontrará a candeia da sua vida, da sua casa acesa?
a sua casa varrida e arrumada. Encontrará você firme, perseverante, crendo. Aleluia. Que Deus te abençoe, minhas queridas, nesse dia de hoje, nesse Acordando Comigo especial. Eu peço a você que ore, que tire um tempo de oração. Seja, sabe, direcionada, seja totalmente dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Eu não quero trazer aqui sobre você nenhum tipo de condição, de um propósito, mas que o Espírito Santo de Deus gere em você esse propósito. Ele gerou em mim o propósito, que ele gere em você o propósito para esses dias. Para que você, né, tenha esse tempo em adoração, no altar, lançada aos pés do Senhor Jesus, derramando sobre os pés dele o seu perfume mais caro e o mais raro. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe, maravilhosas. Deus abençoe, irmãs queridas. Muito obrigada, porque vocês sempre estão aqui comigo. E isso, com toda certeza, tem um valor tremendo, mas não tem preço. Uma semana extremamente abençoada, Raquelzinha. Deus abençoe. E amanhã tem mais. E amanhã nós vamos falar aqui, vamos entrar aqui na palavra, né, de Isaías 53. Mas fica aí com essas tarefinhas de casa. Salmo 67, Isaías 55. Né, Efésios, medite no livro de Efésios, no livro de Romanos, no livro de Gálatas, nos evangelhos. Deixa o Senhor te dirigir. Efésios 4, 8, 10. Em nome de Jesus. Fique na preciosa paz do Senhor Jesus, porque hoje é um dia de grandes vitórias. Ele é o Senhor e ele não muda. E é porque ele tem um caráter imutável, que nós não somos consumidos e que nós não somos destruídos nós não fomos destruídos e nem seremos. Nós que cremos, permanecemos firmes. Deus te abençoe. Um beijo, fique com Deus. Amo vocês.